Bom dia, boa tarde, boa noite, sou Tibas Cariú e sejam todos bem-vindos ao meu canal, onde o assunto dos próximos vídeos quem escolhe é você. E no vídeo de hoje explicaremos porque no Brasil não ocorrem terremotos de grandes proporções como em outros países. O que normalmente ocorre aqui são tremores e abalos sísmicos de proporção menores, inclusive algumas já documentadas em jornais, nas mídias. O motivo disso acontecer é porque o Brasil, assim como outros países do continente sul-americano, ele se encontra no interior da placa tectônica sul-americana, mas no interior. E os terremotos de grande proporção costumam ocorrer onde há um encontro de uma placa tectônica para outra. Para quem não sabe o que são as placas tectônicas, as placas tectônicas são grandes blocos de terra como se fossem as peças de quebra-cabeça que compõem a superfície do planeta. Embora a superfície do planeta seja em boa parte sólida, também tem os mares, mas os mares em si já se encontram sobre uma parte sólida, onde também faz parte dessas placas tectônicas. Embora pareça sólida e firme, a crosta terrestre, que é a primeira camada de solo do planeta, camada sólida, ela é feita por vários blocos rochosos, como se fossem as peças de um quebra-cabeça, que chamamos de placa tectônica. E os terremotos de grandes magnitudes, grande proporção, eles ocorrem exatamente um enquanto bloco no outro. Isto ocorre porque abaixo desses blocos existe uma camada de magma fervente, e esse magma ele se encontra em movimento. Isto porque essa camada de magma ele é aquecida pelo núcleo do planeta. O núcleo interno do planeta, que segundo diz as teorias científicas, ele é composto por ferro e níquel, que se encontra numa elevada pressão e elevada temperatura. E esse núcleo, ele aquece esse magma não de proporção igual. A parte do magma mais próxima ao núcleo do planeta, ela é mais aquecida. E ela diminui a temperatura à medida que se aproxima da crosta terrestre, ou seja, a temperatura do magma. Então a parte do magma mais próxima à crosta terrestre, formada pelas placas tectônicas, por esses blocos rochosos, ela tem menos temperatura do que a parte do magma mais próxima do núcleo. Então esse magma com menos temperatura desce e o magma com maior temperatura sobe. Inclusive esse movimento é o que causa as erupções vulcânicas. E nesse movimento de círculo, ele faz com que esses blocos de rocha se locomovam. Mas como esses blocos de rocha estão em encontro com o outro, essa locomoção pode fazer com que esses blocos se afastem, ou com que eles se aproximem, ou com que eles deslizem um em contato com o outro. E isso causa os tremores, abalos sísmicos, os grandes terremotos de grandes proporções. Como o Brasil ele está numa placa chamada placa tectônica sul-americana, e ele não se encontra próximo ao encontro dessa placa com outras, então ela não sofre efeito de grandes terremotos. Mas ainda assim, do movimento dessa placa, ele gera abalos sísmicos, tremores, que afeta várias regiões do Brasil, algumas regiões mais do que as outras, e não só o Brasil, outros continentes também. E dependendo da fragilidade do terreno dessa região, isso pode causar mais impacto ou não à estrutura da superfície. Com um terreno de maior fragilidade, só uma fragilidade, o terreno com construções mais frágeis, ele pode sofrer maiores impactos. Em outro pode ser tremores leves, perceptíveis, em muitos casos nem chega a ser perceptível. Assim, de maneira bem sucinta, bem resumida, essa é a explicação do porquê no Brasil não ocorre terremoto de grandes magnitudes. Mas caso vocês queiram compreender melhor quais são essas três camadas que compõem a Terra, do núcleo, do manto de magma, da crosta terrestre, quais são as grandes placas tectônicas, pequenas placas tectônicas, onde elas se localizam, como é essa relação de contato dessas placas, que deslizam, se elas se aproximam, se elas se afastam. Caso queiram ter uma abordagem mais complexa, bem mais explicada desse assunto, vocês deixam aqui no comentário, pedindo nos comentários, que aí eu dou uma estudada bem melhor, gravo um vídeo bem mais elaborado para vocês. E caso vocês tenham vários outros assuntos de diversas naturezas, pode ser natureza científica, pode ser uma curiosidade de alguma notícia de famoso, pode ser política, pode ser religião, pode ser filosofia, seja qual for o assunto. Deixe a sugestão aqui nos comentários do canal, curtam,
comentem, compartilhem, divulguem e nos sigam no canal. E até breve, com muito mais informações e conhecimento. Muito obrigado.